Olá, seja bem-vindo ao meu canal Esperança e Mistério. Vinheta. Meu nome é João, eu sou mestre em Ciências da Religião e se você quiser saber um pouco mais a respeito de quem eu sou, da minha formação, pode entrar no meu site www.esperançaemisterio.com.br. Lá você encontra todos os meus livros para baixar de graça e também link para acessar os artigos que eu escrevi e o meu mestrado. E lembrando que esse vídeo não tem nada a ver com psicologia, é só eu pensando a respeito da vida e da espiritualidade. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o pensamento religioso natural. Como que as ideias religiosas surgem naturalmente na mente dos seres humanos. Vamos para os slides? Aula 02. O pensamento religioso natural. Slide 1. A origem das possibilidades de atribuição de sentido. Os seres invisíveis, oferendas simbólicas aos seres invisíveis, as magias. Slide 2. As práticas funerárias egípcias e maias. O sepultamento de Pacal e Unas, outras práticas egípcias. Slide 03. Resumo geral. A presença de um mundo invisível. Comportamentos simbólicos podem influenciar o mundo invisível. Nossas atitudes em vidas, nosso funeral e a prática dos vivos podem influenciar a vida do morto no mundo invisível. Eu considero que é muito importante a gente refletir a respeito desse pensamento natural relacionado à religião dos seres humanos. Porque, conforme já foi discutido em outros vídeos, os elementos mais básicos da nossa consciência estão lá de maneira inata. Coisas como a cor vermelha ou o sentimento de medo é uma coisa que é natural do ser humano, ninguém precisa ensinar isso. E mesmo atribuições de sentidos. O primeiro ser que atribuiu o sentido de outro para outro ser tirou isso da própria cabeça. Ninguém ensinou isso para ele. Essa atribuição de sentido de eu e outro, ela é anterior ao ser refletir ou ensinarem isso para ele. Simplesmente surge. Então, dá para a gente refletir que essas coisas fazem parte do fundamento mais profundo do ser. E com isso a gente pode refletir bem a respeito do sentido da criação. Porque isso está dentro da nossa mente de alguma maneira. Talvez a gente explorando esses sentidos mais profundos que estão na nossa mente, a gente possa ter uma noção melhor da intenção da criação do universo. Com isso, vamos agora investigar qual que é o pensamento religioso natural do ser humano. A gente percebe que nas mais diferentes culturas que existiram e existem aqui no nosso planeta, tem alguns elementos que se repetem. Um dos elementos que costuma aparecer bastante em todas as culturas é acreditar que existe algum tipo de ser invisível. As culturas dão diferentes nomes para esses seres, imaginam eles de diferentes maneiras. Tem algumas culturas que esses seres invisíveis são muito parecidos com seres humanos, outras culturas que esses seres são metade humano, metade animais. Independente de qualquer coisa, praticamente toda cultura, pelo menos que eu conheça, tem essa crença que existem seres invisíveis que podem afetar esse nosso mundo material. Um outro aspecto que também parece se repetir nas culturas é que, de alguma maneira, a gente pode agradar esses seres invisíveis por meio de oferendas. E essas oferendas, elas costumam ter um forte valor simbólico. Então,
então, por exemplo, oferecer uma fruta para um determinado espírito, oferecer uma dança para uma determinada divindade. A gente vê que a maior parte das culturas tem essa questão de fazer uma oferta para os seres invisíveis, sejam divindades, sejam espíritos, independente do que seja. E nós vemos também que a maior parte das culturas, elas têm a crença na existência de algum tipo de magia. É como se fosse algum comportamento simbólico que eu possa fazer que vai afetar outras pessoas de maneira concreta. Por exemplo, se eu pegar o nome de uma pessoa e botar fogo no nome da pessoa, de alguma maneira essa pessoa pode sentir algum tipo de incômodo, sentir algum tipo de dor. Esse pensamento que os comportamentos simbólicos podem afetar outras pessoas e outras situações, como por exemplo, fazer chover, fazer com que tenha uma caça melhor, parece que é bem presente nas culturas dos seres humanos. Além disso, a gente tem vários elementos que surgem como parte desse simbolismo, como parte da ritualística, como a noção de que existe um espaço especial, um espaço sagrado, que é diferente do espaço do dia a dia. Por exemplo, se a pessoa ela faz um círculo no chão e fala, olha, aqui dentro desse círculo eu vou me conectar com algum ser invisível que é responsável pela chuva, e aqui nesse espaço especial eu vou conseguir pedir para ele fazer chover. É uma coisa que é mais ou menos comum nas diferentes culturas humanas. A noção do tempo sagrado também, que determinada época do ano faz um determinado ritual para atingir um determinado objetivo. A noção das direções, dos pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, a questão das estrelas, tudo isso parece se repetir em diversas culturas, e mesmo culturas que não tiveram contato entre si. Além disso, como eu já coloquei em vários outros vídeos aqui no YouTube, experiências como a experiência mística, que a pessoa sente que está em união com todos os seres, que está em uma realidade mais profunda que a realidade ordinária, sentimento de que todo o universo tem um bom sentido, mesmo que eu não consiga entender qual que é esse sentido. A experiência mística também é bastante comum em pessoas de todas as culturas. E outro elemento também que se repete em diversas culturas é a experiência de quase morte. Então, todos esses são elementos que ajudam a gente a pensar sobre como que a mente lida com a questão do sagrado e da religião nas mais diversas culturas. Como que ela lida de uma maneira mais espontânea, talvez de uma maneira natural, com reflexões sobre a questão do sagrado. Para clarificar como existem elementos que são muito semelhantes em culturas que estão muito distantes uma das outras, tanto no tempo quanto no espaço, vamos comparar a tumba e as práticas funerárias do Pacal, um líder maia de mais ou menos 1.300 anos atrás, e o faraó Unas, um líder do Egito de mais de 4.000 anos atrás. A primeira coisa que chama bastante atenção é que esses dois líderes, eles foram enterrados em grandes pirâmides. Dá para perceber que foi dada bastante atenção para o local aonde eles seriam sepultados. Outra coisa que vemos semelhantes entre eles é que dentro das pirâmides tinham muitos textos, muitas coisas escritas a respeito da vida e questões mesmo relacionadas à religião desses líderes. Foi dado também uma atenção especial para o sarcófago, aonde eles ficariam enterrados. A pirâmide do faraó Unas
ela foi muito saqueada ao longo do tempo. Mas a gente pode supor, baseado em outras pirâmides que tem no Egito e outras tumbas, que ela deveria estar cheia de oferendas. E também a tumba do Pacal tinha bastante oferendas. Inclusive, tinha alguns servos que foram mortos dentro da tumba do Pacal, provavelmente como algum tipo de oferenda ou para acompanhar ele na vida depois da morte. Essa era uma prática que acontecia no Egito, mas um pouco antes do faraó Unas. Em dinastias mais antigas, existia a prática de se fazer sacrifício de servos na ocasião da morte de um faraó. Outro tema que vale a pena a gente comparar é a noção de máscara funerária. Dentro da tumba do Pacal foi encontrada uma máscara, e na tumba de Unas não foi encontrada nenhuma máscara, porque provavelmente talvez tenha sido saqueado, alguma coisa assim. Mas a gente encontra em outras tumbas egípcias a noção de máscara funerária, como por exemplo a de Tutancâmon, que é bastante famosa. Eu queria também chamar a atenção para essa noção de colocar o texto da vida da pessoa, que de alguma maneira isso pode influenciar a vida depois da morte dessa pessoa. Na tumba do Pacal, nós temos escrito diversas passagens a respeito da vida dele, ressaltando as suas qualidades, e em outros tempos no Egito também houveram as práticas de registrar por escrito os feitos da pessoa que falecia, de alguma maneira associado com as práticas funerárias. Então, para concluir essa aula, a gente pode refletir a respeito de alguns dos principais elementos que a gente vê nas diversas culturas a respeito do pensamento religioso natural. O primeiro elemento é a existência de seres invisíveis. Um segundo elemento é que estes seres eles podem influenciar esse mundo material que a gente vive de alguma maneira. Um terceiro elemento é que é possível agradar esses seres de alguma maneira por meio de oferendas, e essas oferendas têm um forte caráter simbólico. Um quarto elemento que nós vemos é que o próprio simbolismo em si, ele tem algum tipo de poder de afetar esse mundo material que a gente vive. Um quinto elemento é que existe um mundo invisível. E esse mundo invisível, ele tem perigos. De alguma maneira, é importante se preparar para enfrentar esse mundo invisível depois da morte. E a gente vê que as práticas funerárias, elas costumam apontar no sentido de que a vida que a pessoa teve influencia na qualidade da vida que a pessoa vai ter depois da morte. E a gente vê pela maneira como as tumbas são feitas, que é como se a pessoa fosse viajar para um outro lugar. E tentam colocar na tumba, fazer rituais para dar as coisas para a pessoa conseguir se manter de uma boa maneira nesse outro mundo. Esse outro mundo que tem os seus perigos. Muitas vezes, inclusive, são colocados encantamentos e palavras mágicas que podem, de alguma maneira, driblar esses perigos da outra vida. Bom, pessoal, com isso encerramos mais uma aula. Muito obrigado por terem assistido. Espero que essa aula tenha ajudado vocês de alguma maneira. E na próxima aula, eu trato das contradições das religiões. Eu cito maneiras de lidar com a espiritualidade, como o cristianismo, o budismo, o espiritismo, o ateísmo e as coisas que eu considero contraditórias de algumas maneiras de se expressar essas linhas de pensamento.